Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos e pretas inspiradores de sua história. Mas para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. E você, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. A nossa conversa de hoje é uma conversa especial. O nosso convidado de hoje, ele já foi meu aluno. Ele é formado em biotecnologia pelo ESO e com mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ver nossos alunos voando e conquistando as suas vitórias muito nos emociona. E é por isso que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, tem um imenso orgulho em receber aquele que saiu da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, para conquistar o mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu querido amigo Otávio Pacheco. Seja bem-vindo, meu querido canal TQSP, é tudo seu, meu querido. Fique à vontade. Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito emocionado quando fui convidado. Eu brinquei com as pessoas aqui do laboratório lá em casa, lá na minha família, que eu foi aos 49 do segundo tempo, né? Mas eu fiquei muito feliz, foi muito maneiro. Eu estou contando para todo mundo que eu fui convidado, não sei o quê, e um amigo meu, aí eu explico também a história do Norte um pouco, para a galera entender também. E aí eu achei muito bacana, muito obrigado pelo convite. E vamos ver se essa conversa aí vai dar certo. Já deu, meu querido. Bem, cara, o objetivo do nosso canal é mostrar pretos inspiradores de suas vitórias. Cara, você que é um cara que eu conheço há algum tempo, que acompanha a sua luta, né, lá, desde o início dela, da sua batalha para entrar numa universidade. Cara, você é um guerreiro que guerreou e batalhou e lutou a sua luta com muita lealdade, foi brilhante e conseguiu a sua vitória, conseguiu o seu objetivo, cara. E saber que eu, como professor, como seu professor, né, eu fiz parte dessa história e eu fiz parte dessa sua vitória, isso é muito gratificante, é muito emocionante. E exatamente esse é o objetivo do canal TQSP, cara. É mostrar pretos que brilham como você. E que você sirva de inspiração para outros pretos que ainda não se encontraram, ou se encontraram, mas acham que não são capazes ainda de conquistar a sua vitória, né? Porque a gente muitas das vezes, nós mesmos seguimos rumo, achando que a gente não consegue, mas se a gente persistir, se a gente batalhar, se tiver quem nos apoie, então a gente consegue. É difícil, é muito mais difícil para a gente, mas, cara, assim como você conseguiu, com o apoio de muita gente por trás de você, além da sua competência, além da sua capacidade, da sua luta, a gente é capaz de conseguir o que a gente quer. Então é por isso que você está aqui, né? Para inspirar outras pessoas e com seu brilho iluminar outras pessoas, cara. Muito obrigado por dar o nosso convite. E eu quero mostrar sempre quem brilha perto de mim, quem me ilumina, cara. E você, assim como você falou do norte, pô, você me ilumina. Eu estou aqui, eu brilho porque existe uma luz me iluminando. Então, eu só respeito essa luz, cara. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Inclusive, a gente se conhece desde 2005, né? Então, foi muito importante daquele ponto para frente, né? Até hoje, vocês são... eu sou fã de vocês pra caramba, né? E para mim, tipo, você é fã de quê? Eu sou fã de pessoas que são meus amigos. Quem eu não conheço muito bem, eu não sou muito fã, não.
um ou outro, Ayrton Senna, que é impossível de não falar, né? Mas você, Marcosão, Marcão, Marquinho, né? Que a gente vê o Marquinho, aquela alegria imensa, a Márcia, né? A Rose, né? Que foi a primeira pessoa a me receber e foi uma história um pouco engraçada, porque quando eu cheguei lá no escritório, eu falei assim, pô, eu quero fazer universidade, fazer preparatório para a faculdade. E a Rose falou assim, para qual faculdade pública? Na realidade, eu nem sabia que existia universidade pública. E aí eu falei assim, não, eu quero fazer para qualquer uma deles, mas eu quero me preparar antes. Mas é para particular? Eu falei, é. Aí ela falou, então você não precisa estudar. Aí eu falei, não, como eu era leigo pra caramba, eu falei assim, não, eu vou fazer só para não passar vergonha de não passar, não sei. E aí eu entrei nessa levada aí e fui descobrindo diversos outros mundos, né? E venho descobrindo até hoje o que me dá mais emoção, né? Acho que dentro da universidade, eu falo com as pessoas que, para mim, foi o ponto mais importante para mim, porque eu fui conhecendo outros mundos, né? Foi muito bom. Então, eu acho que essa história é muito parecida com a minha, porque eu também não tenho a menor noção do que era uma universidade, que era uma faculdade. Eu conto essas histórias quando eu sou convidado para participar de algum evento, que eu sou o filho do meio de 5 irmãos. Né? Eu morava numa casa com 8 pessoas. E o nosso objetivo era concluir o ensino fundamental. Esse era o objetivo. Para entrar logo no mercado de trabalho para complementar a renda da casa. E eu conheci a universidade por um acaso, porque na terceira série, um amigo meu chamado Gustavo, meu irmão, ele me convidou, vamos fazer a prova para o ERG. Eu não sabia nem o que era. Eu perguntei, não é universidade? Eu falei, tá bom, cara. Se você está me chamando, é coisa boa. Então, esse foi o meu primeiro contato com a universidade, tentar entrar na universidade. Né? E não era um objetivo, porque o meu objetivo era entrar no mercado de trabalho, porque eu precisava trabalhar e ajudar a família em casa, porque é morador de comunidade, família pobre. Eu fui o primeiro universitário da família, fui o primeiro universitário do prédio que eu morei. Né? E isso acho que abriu porta que depois os meus amigos fizeram faculdade, se formaram, né? Mas a minha história, ela comunga um pouco com a sua. E o legal, só um ponto, Sandrão, rapidinho, que a minha história com o estudo, eu tenho que falar, né, começou bem lá atrás, porque foi quando eu conheci o Eric lá na quinta série, né? Então, foi das pessoas também que eu virei muito fã, né? E depois fui encontrar de novo lá no curso Célula 1. Porque a partir daquele momento ali, eu me dediquei um pouco mais para estudar. Só que quando fui chegando para eu estudei com ele na quinta, foi meu professor na quinta série, novo, com cabelo, né? Não era careca igual é hoje. E aí eu intensifiquei mais a estudar. Aí com 16 comecei a trabalhar. Só que entrou outra pessoa bem interessante na minha vida, do meu irmão, né? Que foi o seu Joaquim, né? Ele sempre, a gente trabalhava muito, mas ele sempre falava para a gente estudar. Não, tem que estudar, não pode ficar só aqui, né? Não só para para mim, para meu irmão, para minha irmã também, né? Mas isso era muito importante. E aí, mesmo depois ele me convidando para trabalhar lá com ele, eu não quis, eu quis continuar estudando. E aí eu acho que consegui inspirar meu irmão e minha irmã também. E aí hoje a minha irmã está trabalhando na Band, meu irmão está terminando a graduação dele, e isso foi bem bacana. Uma situação também que foi muito interessante, que me deixou acho, uns 2 dias sem dormir, foi quando eu fui votar na eleição do ano passado, ou do ano retrasado, eu não lembro agora. E acho que foi do ano passado, e eu voto na escola que eu estudei, né? E aí eu encontrei um amigo
das antigas, né, da época da escola, e aí eu fiquei conversando com ele um tempo e tal, ele me apresentou o filho dele, e aí o bacana foi que no final ele falou assim, eu quero que o meu filho, quando crescer, esteja igual você, lá naquela universidade grande lá. Aí eu fiquei tipo, meio sem graça na hora, não consegui responder, eu fiquei sem dormir uns 2 dias, assim, caraca, tá funcionando, né? Tá funcionando, isso é bem bacana. Esse é o nosso objetivo, nós temos que ser luz para iluminar outras pessoas que ainda não atenderam sua luz, cara. E você é um cara que brilha. Por isso está aqui, né, cara? Por isso eu te convidei para a gente conhecer um pouquinho da sua história. Então, vamos começar aí a conhecer um pouquinho do Otávio. Cara, você é um biotecnólogo, né? E Sim. muita gente não conhece essa área. Fala um pouquinho aí para a gente o que é ser um biotecnólogo. O que é trabalhar com biotecnologia, meu querido? É interessante, né? Porque o biotecnólogo é um profissional que atua na interdisciplinaridade e acaba atuando em diversas áreas, né? Como a biologia molecular, a biologia celular, na ultraestrutura da célula também, né? E na parte genética, na microbiologia, né? E outras áreas afins. Consegue desenvolver estudos na parte de medicina, na parte da agricultura, né? Com melhoramento genético ou com a terapia, né? Que você consegue tratar o paciente, né? Usando drogas diferentes para tentar solucionar aquela situação. Só que é um passo de formiguinha, não é tipo descobrir uma coisa aqui e na semana que vem vai estar na prateleira da farmácia, da drogaria, no caso, né? Isso é muito interessante. Na agricultura também é importante, né? Porque você consegue fazer o melhoramento genético da planta para não ter problema, né? Futuramente lá, na hora da revenda da sua planta e tal. E essa é uma das coisas. Na indústria também, né? É muito importante. E essa é uma das coisas que o biotecnólogo também trabalha, né? Antônio, a gente que é pobre, o nosso caminho para chegar até a universidade, todo mundo acha que quando a gente está na universidade, quando você forma, pô, não, foi tudo tranquilo, foi tudo mil maravilhas, pô, conseguir se formar. Agora, cara, Otávio, você que é um cara que morava na cidade de Itaguaí, onde eu ainda trabalho, você tinha problemas de deslocamento para trabalhar, Ah, para estudar na UES. Esse é um dos problemas. A UES que é a Universidade Estadual da Zona Oeste. E ela está localizada em Campo Grande. Então, uhum. eu acredito que o translado da sua casa para a faculdade foi um dos problemas que você enfrentou. Mas diga para mim aí, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse caminho seu até chegar ao êxito, cara. Até sair da êxito, melhor dizendo. Ah, entendi. Então, a dificuldade que eu tinha era, tipo, condições de passagem, né? Porque quando eu consegui passar para a universidade, né? Não foi fácil, eu fiquei estudando com vocês durante 2 anos e eu vi a disparidade que existe, né? A galera que estudou na escola pública lá na Amendoeira, né, que é parte de Itaguaí também, e uma galera que já vinha do 5 de Julho, vinha do Setur, vinha da UESP, essa galera já tinha uma gama muito maior do que a gente, né? Mesmo Então, a isso gente é de Itaguaí, né? A região de Itaguaí. isso, essa região toda de Itaguaí. Mas a gente pegava essa galera toda para estudar com a gente, e aí, tipo, no começo era mais empolgação, né? Depois que eu entendi o que era a universidade, do que conhecimento que a gente tinha, né? Que a gente tinha conseguido ao longo da carreira escolar,
Mas depois a coisa foi, depois que eu fiz a primeira prova, né, em 2005, final de 2005, a coisa foi ficando mais séria e eu fui vendo que era necessário enfatizar, estudar mais. Não era só assistir aula. Só assistir aula não adianta, né? E o Marcos sempre falava, cara, não adianta eu ficar aqui dando, tipo, porque o cara resolve uma questão e tal, a Márcia arrebentava, né, como sempre, né, resolveu uma questão lindamente, mas ele estava dando o show dele, acabava dando o show dele, a Márcia também, você, né, lá na Física 3, né, que foi aonde eu comecei a ver Física 3 na minha vida, porque na escola a gente não viu direito, mas aí a dificuldade que a gente tinha era, tipo, pagar uma passagem, não só pagar a passagem, era o translado, o transporte. Ir para o ESA e depois voltar era muito difícil, porque teve uma época que eu tinha que ir até o centro de Itaguaí de bicicleta, prender a bicicleta lá, né, no centro de Itaguaí, ou deixar lá no curso, né, porque o Milton deixava, o pessoal do curso deixava, e depois eu ia para a faculdade e voltava. Teve até um dia que eu estava muito nervoso, porque estava chovendo muito e não tinha dinheiro para pagar passagem, e aí eu fui mesmo assim. E aí, na metade do caminho, começou a chover bastante. Eu estava com o livro na mochila, estava com o caderno e tal. E aí eu comecei a ficar nervoso, eu quase começando a chorar já, né? O olho cheio de lágrimas. E aí, do outro lado da rua, tava o Marquinho dando tchau, assim, tudo bem, que não sei o que lá. Aí eu falei, não, me animei. Pô, o Marquinho tá dando tchau para mim, lembrou de mim e tal. Aí eu animei e continuei correndo atrás, né? Essa foi uma das vezes que eu fiquei muito chateado, porque depois também, essa bicicleta foi roubada, né? Foi horrível. E aí tinha, não sei se você lembra, que teve a obra de duplicação da da Rio Santos. E aí eu dei uma sorte um tempo. Por quê? Porque o ônibus que saía de Campo Grande, no final da noite, o último ônibus, né? Ele ia para a Ilha da Madeira. Então, para entrar em Itaguaí, ele tinha que passar pela Rio Santos, lá na Amendoeira, perto da escola onde eu estudava. Então, o que eu fazia? Eu ia até a Amendoeira, né? Que ele passava por fora, para depois entrar em Itaguaí, saltava na Amendoeira e depois ia a pé para casa. Teve até um dia que eu peguei carona de carroça com o seu Davi, que é o vizinho lá de perto de casa, e aí eu já estava cansado, né? Aí quando ele passa, eu falei, ô, quer uma carona? Eu falei, com certeza, tô cansado pra caramba, eu vou chegar em casa mais cedo. Então eu chegava em casa bem tarde e saía bem cedo. Teve até uma situação que eu fiquei uma semana sem ver a minha mãe e ela me deu um esporro. Eu falei, Otávio, faz uma semana que eu não olho o seu rosto, meu filho. Então, né, desacelera aí, pelo menos me dá chega para me falar que tá saindo de casa e quando chegar em casa você fala comigo. Aí depois eu dei uma maneirada, saía de casa, falava com ela e tal. E aí, essa era uma das dificuldades que a gente tinha, né? E enxergar, mais uma vez, que lá dentro da universidade tinha uma galera que tinha uma facilidade maior, não é inveja, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim, não era inveja, mas a gente via que a gente estava para trás dessas pessoas, né? Mas essa galera também, teve uma galera que também ajudou bastante, né? Viu a nossa dificuldade, né? E teve um tempo teve um tempo que a gente ficou sem bolsa, a gente ficou muitos anos sem bolsa, e aí eu dava aula, né? Dava aula particular, até o Eric me colocou na primeira vez foi meio uma roubada, que ele não queria dar aula para a menina. Ele falou, não, vai um menino aqui, vai um rapaz aqui muito bom e tal, para dar aula. E eu fui dar aula. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa para dar aula particular e foi muito interessante, porque a partir dali eu dei muita aula de química, um pouco de biologia também, às vezes dava umas aulas de matemática, e aí ia complementando um cascalho, né, para ir para a faculdade. E sempre era aquele ônibus de estrada do Campinho, né, Campo Grande, estado do Campinho, e ele dava a volta ao mundo, né, então você demorava 2 horas para chegar na UES, depois 2 horas para voltar, isso não contando com engarrafamento. Então eu chegava em casa muito cansado, mas nunca deixei de tentar fazer, né? De tentar chegar na universidade
e nunca tive... Algumas pessoas têm esse problema, que é voltar, querer trancar. Ah, não, tá muito difícil, não sei o que, isso aqui lá. Ele falou, pô, se eu trancar, vai ser difícil, eu não volto mais. Se eu trancar, eu vou fazer o quê? Então, esse é o caminho que eu escolhi, né? Até o tempo que eu, na época que eu passei para a UESA, eu tinha muito interesse em passar para a Rural ou para o UFRJ, porque muitas pessoas, né, diziam que isso não vai dar certo, essa universidade é muito nova, não sei o que, não sei o que lá, uma hora vai fechar, mas acabou, tipo assim, ela não fechou, mas ela foi encampada, né, pela UERJ, né, que sofreu bastante, né, por ser muito nova, e aí, ao longo do tempo, a UERJ acabou encampando, não deixou, o projeto não morreu. Tem muita gente boa formada aqui, dentro do meu laboratório também, Tatiana Gnancy, uma amiga minha, Juliana Portes, também, que foi uma das pessoas que eu vi, foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha passado por mestrado. A gente estava meio assim, já estava escutando muita crítica das pessoas, e aí eu descobri que uma pessoa tinha passado para o mestrado aqui no UFRJ, e aí aquilo me animou muito mais, né? E aí, quando eu conheci, parecia até, pô, estou conhecendo uma pessoa que passou por mestrado, essa pessoa muito inteligente e tal, e ela sempre se dispôs a ajudar e ajudou muito, né? Como ela foi pós-doc durante muito tempo, me ajudou muito, me deu muita força. Agradecer muito a Juliana Porte também. As 10 coisas. E depois, só terminar, depois a gente começou a receber uma bolsa, né, dentro da universidade, e aí eu consegui ficar um tempo morando próximo da UES, né, era na rua ali, né, perto do Mário Quintana, e aí, só que essa bolsa atrasava muito, e teve uma época que eu pedi, minha mãe falou, pô, mãe, me ajuda aí a pagar o aluguel lá e tal, só que minha mãe me ajudou, e aí a bolsa não caiu, e aí aquele dinheiro que a minha mãe estava separada, ela estava guardando para pagar a conta de luz. E aí eu não recebi, né, por N motivos lá, e aí minha mãe ficou sem, me deixou dinheiro e ficou sem o dinheiro de pagar a conta de luz. Aí acabou que cortaram a luz lá de casa, e eu falei, nossa, o negócio está difícil mesmo. Mas mesmo assim, minha mãe não deixou, nunca desistir, né? Acho que deixar minha mãe e meu pai, né? Meus irmãos também. Nunca deixou eu desistir de fazer a universidade. E estamos aí hoje, né? Dentro da universidade pública, trabalhando bastante. Muito. Agora me diz, cara, quando você passou para o eu, você já tinha por objetivo fazer a biotecnologia ou foi algo que você não tinha em mente, foi para onde você passou e aí se interessou no decorrer dos estudos, cara? Como é que foi seu primeiro contato com a biotecnologia, cara? Foi um pouco engraçado, porque quando eu comecei lá com vocês, meu objetivo, tanto o meu objetivo quanto do meu irmão, era fazer educação física. A gente era muito novo, então a gente tinha muita atividade lá com o seu Joaquim Noé, e ele, como ele foi professor de educação física, ele sempre estimulava a gente, né? Ó, vai lá, como eu falei, vai lá fazer a universidade, não sei o que, isso que lá. E aí a gente entrou para educação física. Mas aí, ao longo do tempo, aí eu dei um mole, né, em 2005, que eu achei que as específicas de educação física como é que era? Era química e biologia. Então, eu estudei muito. Só que a real era biologia e história. Então, quando eu soube, né, eu dei mole de não ler o edital direito, eu comecei a estudar história, mas só que estava tipo um mês só, então era muito conteúdo. Até fiz uma prova boa, mas não consegui. E estava lá a química na minha vida. O Celinho me ajudou muito também, né? Outro ídolo que eu tenho, né? Tanto é que ele me deu a gente chamavam de física e química baby, né? O Marcosão com a física, o Celinho com a
com a química, Sim. isso. E aí eu fui fazendo as listas, né? E aí depois eu até dei aula na Química Baby, e aí foi um determinante muito grande para eu passar na universidade, né? Foi também, foi as duas maiores notas que eu tive, né? Na prova da, da UESO, né? Mas eu nunca tinha visto antes biotecnologia, nunca tinha visto antes biotecnologia, e aí eu estava estudando, aí o Milton virou e falou assim, pô, cara, por que você não tenta fazer biologia? Você está estudando para caramba isso aí mesmo e tal, educação física deixa para outro momento e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu vi que aí abriu uma inscrição para a universidade e tal, para a UESO em 2006, tentei, também não consegui passar, mas em 2007, o segundo semestre, eu consegui passar. E aí foi o primeiro contato que eu tive mesmo, foi dentro da universidade. Aí eu fui gostando, né? Trabalhar em laboratório, né? As aulas de laboratório eu gostava muito. E foi aí que eu me interessei pela biotecnologia. Não precisava, tipo assim, não preciso dar aula, né? Que eu gostava muito da aula particular, que vamos dizer, é mais tranquilo dar uma aula particular, porque às vezes você tem uma pessoa que está interessada a estudar. Não que se você der uma boa aula, a pessoa, você estimule outra pessoa, né? Isso é bem bacana também. Mas tem as pessoas que não têm interesse, às vezes não está no bom dia, e você vai gastando saliva e você, não sei, às vezes você se irrita, né? Mas é muito importante essa questão, de como você fez a pergunta de como eu cheguei, se eu gostava muito de biotecnologia, mas, não, na realidade, se eu podia conhecer, eu conheci dentro da universidade. Agora, Otávio, eu queria saber, agora já na sua área de trabalho, na sua área de atuação, quais são as principais aplicações da biotecnologia na sua área de trabalho, cara? E quais são os desafios que você enfrenta com o biotecnólogo na sua área especificamente de trabalho? Qual é a sua área de atuação dentro da biotecnologia? Então, aqui no laboratório, quando eu entrei no laboratório, eu comecei a trabalhar com cultura de célula, né? Que é você preparar um ambiente para a célula, né? Para a célula se desenvolver fora do habitat natural dela. Então, você tem que botar meio de cultura, temperatura, nível de CO2, e aí isso já, por si só, já é biotecnologia, no caso, né? E aí, só que depois eu me interessei muito me interessei e tive a oportunidade de ir para o lado da microscopia, que é onde você vai fazer o preparo da amostra, né? Para depois você levar para o microscópio, né? E essa parte eu me encantei muito, né? E aí tive a oportunidade, o professor Vanderlei deu essa oportunidade para eu aprender essa parte da fixação de célula, preparo de amostra, e aí eu me encantei, tanto é que quando eu fiz o mestrado, a defesa foi muito bacana, porque foi na parte de microscopia, foi bem interessante para mim. E a dificuldade que eu tenho, a dificuldade não, né? Os desafios que a gente tem na microscopia nos protocolos. Cada hora vem um desafio, né? Um desafio maior, e a gente vai tentando resolver essas questões, né? Porque não é sempre só célula animal, às vezes vem planta, que tem parede celular, aí fica mais difícil fazer esse processamento, né? Vem material, nanopartículas, esse tem que fazer assim, esse tem que fazer assado, e aí você fica na expectativa. E aí, como é que ficou lá o material? Às vezes as pessoas não respondem, às vezes as pessoas respondem, agradecem, bota agradecimento na defesa, no artigo, eu fico muito feliz e tal. Aqui, Otávio, em receber esse elogio, esse agradecimento. E também um grande desafio que a gente teve também foi na pandemia, né? Na pandemia a gente trabalhou muito, né? E a gente tinha o desafio, pelo menos para mim, de a gente receber material de pessoas que
e faleceram, né? Acabaram falecendo por causa da Covid. E aí, um desafio para mim era entender, tirar que aquilo dali era uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa que foi embora por causa do Covid. Então, você tinha um tecido para você analisar. E aí, quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu ficava muito, muito nervoso durante um tempo. Fiquei, sei lá, 6 meses, toda vez que eu botava, pô, hoje eu processei a amostra de uma pessoa que morreu, do olho, do coração, sei lá, do rim, né? Então, do pulmão principalmente, né? Então, quando a gente olhava aquelas imagens e tal, e aí a gente viu o estrago que a Covid fazia na pessoa, no pulmão principalmente, me deixava muito nervoso. Mas a gente continuou tocando o projeto, continuou trabalhando muito e a gente conseguiu superar, né, essa situação. Acho que é isso. Acho que a Covid, eu acho que ela abalou e mexeu com todo mundo, né, cara? Ninguém, depois de 2020, tornou a mesma pessoa que era em 2019. Com certeza. Inclusive, quando eu fui tava lá em Itaguaí, aí eu tive que vir para o Rio, né? Começou a chegar a amostra e tal. E aí tinha aquela galera que não respeitava mesmo, e quando eu pegava o ônibus eu ficava muito nervoso, porque, tipo assim, entravam muitos senhores de idade, senhores e senhoras, que por si só, a pessoa de idade, às vezes tosse naturalmente. Então eu falei assim, caramba, será que essa pessoa está com Covid ou não está? Então a estratégia que eu fiz, eu falo com todo mundo, até hoje, é a bicicleta. Eu comecei a vir de bicicleta para o Fundão todo dia. Então, saía daqui às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, que tinha que processar a amostra, porque a amostra chegava e tal. E aí, você sai muito tarde, não sei o quê, mas não tem problema. Eu saio daqui, tá tudo tranquilo, a rua está vazia, não tem ninguém para incomodar. E aí, até hoje, todo dia eu venho de bicicleta para o laboratório. Só hoje que não, que eu tive que trazer o computador. Mas todo dia eu venho para o laboratório de bicicleta. Pode vir tumulto, né, cara? Pode ter trânsito também. A gente estava conversando esses dias, né, e você participou do Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise e também do 17º Congresso Interamericano de Microscopia. Então, fala aí, eu sei que foi algo muito especial para esses congressos. Como é que foi a sua participação nesse congresso, cara? E qual foi a importância dele dentro do que você desenvolve dentro da biotecnologia, cara? Sim, então, na realidade já tinha participado em os 2 congressos anteriores, né, 2019 e 2021, eu participei também, e foi com a apresentação oral, né, o de 2019 a gente aproveitou o meu material de defesa de mestrado e apresentou, só que nesse, o congresso era muito próximo do meu dia, minha data de defesa. Então, eu tinha que me concentrar mais na minha data de defesa. E aí, um integrante do grupo apresentou. E em 2021, aí foi eu que apresentei, né? Foi na época da Covid, a gente fez o congresso online, acabou fazendo o congresso online, e aí eu consegui apresentar, foi bem bacana. Só que o de 2000, do ano passado, foi muito interessante, pelo fato, também os outros 2 foram interessantes, foi muito interessante porque era um desafio que eu tinha, utilizar a técnica que eu usei na minha defesa de mestrado, em material vegetal, e deu certo, né? A gente conseguiu um resultado bem bacana. Só que esse, para mim, foi especial porque não foi apresentação oral, foi apresentação com um pôster. Diferente. Eu poderia ter apresentado como apresentação oral também, que 2 dias antes eu descobri que a minha apresentação ia ser oral. Só que eu falei, eu não preparei a apresentação e tal, porque demanda um tempo, né, se preparar a apresentação e tal, para ficar bem legal.
E aí, até um dos coordenadores falou, Otávio, se você quiser apresentar a oral, cara, é só falar com a gente e se apresenta. Eu falei, não, deixa o post está pronto, está bonito, está lindo, e eu vou apresentar. E aí, algumas pessoas que estariam no dia dessa apresentação oral, na sala, estavam no post e fizeram bastante pergunta, e a pergunta que me deixou muito feliz foi, tipo assim, isso aí, esse trabalho aí, já é parte do seu doutorado? Aí eu falei, ainda não. Falei, não, ainda não é, mas uma hora eu vou chegar lá no doutorado e tal. E no congresso a gente alugou uma casa lá, mais 3 amigos, Charmila, Rafael e a Luana, e me deram muita força, né, para esse congresso. E aí a Luana, como do pós-doc já e tal, ela trabalha com a professora Sônia, incentivou, olha, vou ver se conversa com a professora, para ver se a gente consegue fazer um trabalho, para ver se você consegue para o doutorado e tal, e aí eu fiquei muito animado, né, de final de ano, né, e ainda veio o convite seu, e isso me deixou muito animado para esse ano, né, então a gente começar, daqui a pouco, começar a trabalhar, fazer um projeto para fazer um doutorado, quem sabe, né, vamos ver se até o final do ano a gente consegue deixar isso tudo alinhado para fazer um doutorado em 2025. Acho que. Essa é a minha pergunta, cara. E o doutorado? Porra, cara, vê-lo brilhar, cara, traçando o seu caminho, se encontrando e cada vez indo mais longe, né, cada vez voando mais alto, é um orgulho, cara, é um orgulho imenso que eu tenho. Então, eu vejo alguns alunos que eu ainda tenho contato, sejam pessoalmente ou por redes sociais, acompanhar como é que está a trajetória, cara, você do Norte, são pessoas que muito me orgulham. Eu já estou já na minha reta final de dar aula, eu já estou quase parando, falta pouco, mas o que me Não pode, motiva. não. Não pode parar, não, cara. Vocês inspiram muitas pessoas. O Lamarion é um também, né? O cara, tô, geralmente estou com ele fazendo trilha e tal. O cara inspira todo mundo. Onde ele para falar, pô, é muito bom. 10 anos, cara, eu amo esse cara, mas não vejo, não ouço falar, nem tirando fumaça do Flamarion, que é um cara que eu amo muito. Cara, mas acompanhar o teu sucesso, cara, ver você brilhando e saber que eu fiz parte dessa sua trajetória vitoriosa me deixa muito feliz. E isso mostra que o que eu fiz deu certo. Que eu faço lecionando, Com certeza deu certo. acompanho algumas vitórias. Então, eu muito me orgulho, cara, de você. Muito obrigado. Cara, que eu tive te trazer aqui, foi algo que eu falei para o Norte, vou repetir para você. Cara, eu conversei com muita gente foda aqui que eu nunca tinha conversado na minha vida, que eu nunca imaginei conversar aqui. Então, muita gente brilhante, mas foram coisas que somaram, mas faltava complementos. Que complementos eram esses? Tá? Era mostrar o brilho de quem estava ao meu redor. Então, mostrar o seu brilho, mostrar que você é um cara excepcional, mostrar que você é um cara que saiu lá da periferia de Itaguaí, que enfrentou uma série de dificuldades, que por muitos viam que a universidade não era um lugar para você, que você tinha que trabalhar em outro ramo, porque você tinha. Não porque você era incapaz, é porque isso já fazia parte da nossa identidade. É trabalhar
para ajudar a família e estudar é segundo plano. E a gente conseguiu vencer isso, né? E ver o quanto você progrediu no meio acadêmico e que você hoje é inspiração para outras pessoas que você contou, cara, isso que faz falta pra caramba, cara. E é isso que a gente quer mostrar aqui, cara. São essas pessoas brilhantes, são esses brilhos que a gente quer mostrar aqui, para que esses brilhos iluminem outras pessoas, para que buscas como o seu sejam vistos por outras pessoas e que inspirem outras pessoas, cara. E por isso que eu tenho o maior orgulho em dizer aqui, cara, que o Otávio Pacheco tinha que ser preto, cara. Pô, muito obrigado, meu amigo, Obrigado. por estar aqui e me dar a honra de compartilhar com nossos amigos aqui um pouquinho da sua história, da sua trajetória, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado, valeu. Precisar de mim, estamos aí na área. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos juntos, cara. Mais uma vez, obrigado. O canal Terceiro Preto se orgulha e agradece a sua participação e a sua história aqui compartilhada no nosso canal, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.